Meus queridos, que experiência nova, né, que nós temos passado. Eu confesso aqui que, né, tantas experiências nesses dias, estamos isolados, em quarentena, em nossos lares, com muitas saudades, né, uns dos outros, sem podermos nos reunir para estarmos cultuando. Hoje é quarta-feira, né, éramos para estarmos juntos no culto de quarta-feira, o culto de estudo bíblico. E por conta disso, por conta do coronavírus, por conta desse isolamento que estamos sendo forçados a passar, né, por causa para preservarmos, né, nossas vidas dessa doença, desse vírus, estamos aí passando por muitas experiências novas. Que Deus nos abençoe, né, nesses dias e nessa experiência, né? Hoje, por exemplo, estou aqui compartilhando uma experiência muito nova para mim, que é fazer um vídeo, né, uma mensagem pelo vídeo, a primeira vez que eu faço, e para publicar no YouTube, né? Espero que eu consiga, inclusive, porque realmente é novo para mim. Eu quero, então, com isso, fazer desse vídeo o vídeo assim, mais breve possível, para que de fato eu consiga publicar, né? Hoje é quarta-feira, né, já é 15 para as 5 já. Eu quero, então, acabar de fazer esse vídeo e já publicar para vocês ainda hoje, né? Os irmãos da Quinta Igreja Batista, né, que estaríamos reunidos hoje, vocês possam ainda assistir essa mensagem hoje, ok? Espero que isso possa acontecer, tá? Então, serei breve aqui, como eu disse. Eu quero realmente compartilhar um texto bíblico com vocês, muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Você que está assistindo esse vídeo, que de repente nem me conhece, né? Eu sou o pastor Tony, pastor auxiliar da Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo, né, cujo pastor titular é o Alex, e a gente, né, tem lá também o pastor auxiliar, junto com, né, é um presbitério, né, temos lá também o pastor Marco Júnior, o irmão Jackson, né, o seminarista, que compomos, né, juntos aí a liderança dessa igreja, e sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né, temos aí servido a ele, junto aos irmãos da Quinta Igreja Batista, e junto com todos os outros cristãos espalhados por essa terra. E eu espero que que Deus fale, né, ao seu coração nesse momento, né? Então, por favor, se você não pegou a sua Bíblia ainda, dá uma pausa nesse vídeo, pegue a sua Bíblia, pode ser pelo celular, mas acompanhe essa leitura que estaremos fazendo, nesse texto tão importante que estaremos meditando, que se encontra em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos estar lendo dos versículos 18 ao versículo 25, certo? E há pouco tempo eu mandei, né, um áudio a respeito do versículo 18. Só que hoje eu quero ir um pouco mais além com os irmãos aqui, um pouco mais à frente, um pouco mais adiante, né? Eu quero ir com os irmãos até o versículo 25. Né? Vamos meditar nessa passagem tão importante para os nossos dias. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por causa da sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Vamos orar? Quero orar com vocês, quero colocar nossas vidas nesse momento tão difícil que estamos passando nas mãos de Deus. Quero pedir, né, a Deus também pelo mundo, né, e pelos os presidentes, pelos governadores, prefeitos, nesse tempo em que eles têm tomado aí várias decisões, né, que dizem respeito às nossas vidas. Vamos orar? Nosso Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoe nesse momento que estamos passando em quarentena, esse momento do coronavírus que tem assolado o mundo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe.
faça com que os países tenham sabedoria, ó Deus, por parte dos seus governantes, que venha do Senhor essa sabedoria para eles, para que eles governem com o coração realmente voltados para o Senhor e com temor a Ti e com amor, ó Pai, também ao povo, a cada povo de cada país, e que a gente possa passar por essa crise o mais rápido possível e em breve podermos estarmos juntos novamente. Ó Deus, saudade dos meus irmãos em Cristo, saudade de estar juntos com eles, cultuando a Ti, ó Pai, abraçando, beijando, ó Deus, cultuando ao Senhor, com o nosso corpo presente. Mas enquanto isso não é possível, muito obrigado por essa ferramenta do YouTube que o Senhor tem nos dado nesses tempos para podermos compartilhar a palavra de Deus e cultuarmos ao Senhor. Então abençoe nesse momento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse trecho da Bíblia que a gente acabou de ler, Romanos 8, de 18 a 25, ele já começa falando algo muito marcante para os filhos de Deus, que é o contraste entre os sofrimentos do tempo presente com a glória, né, que está a ser revelada em nós, os filhos de Deus. E o que podemos destacar desse contraste? Primeiro, os sofrimentos são resultantes do pecado, mas a glória é resultante da graça de Deus. O primeiro, os sofrimentos, ele é temporal, é findável, vai passar. Mas o segundo, a glória, é eterna, é infindável, é para todo sempre. Então, de fato, é mesmo inquestionável que quaisquer sofrimentos que passemos nessa vida, por mais numerosos e severos que sejam, perdem sua total significação quando comparados com a glória futura, né, que está para ser revelada nos filhos de Deus. Por isso, está escrito aqui nesse versículo 18 que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória eterna que está para ser revelada em nós. É exatamente isso que está aqui. Mas será que o apóstolo Paulo está falando de algum ou de alguns sofrimentos específicos aqui? Veja que primeiro Paulo compara os nossos sofrimentos com os sofrimentos de Cristo. Ele fez isso no versículo anterior, né? No versículo 17. No versículo 17 ele diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Esse com ele sofremos é para mostrar que esse mundo, né, nesse mundo, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, nós passamos pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou aqui, quando ele pisou aqui nessa terra. Só que os sofrimentos que Paulo está dizendo aqui também não se limitam a esses sofrimentos que experimentamos como resultados, né, da nossa relação com Cristo, que se dá muitas vezes por causa de perseguições, né, que enfrentamos por causa do Evangelho. Outras aflições também estão aqui incluídas, não só essa que experimentamos por causa do Evangelho. Tanto nós vamos até ver isso aqui melhor, mas vejam rapidamente aí no versículo 23 o que está escrito, aí na parte final, está escrito, né, que nós, os filhos de Deus, como que nós estamos? Nós estamos gemendo em nosso íntimo, aguardando o quê? Aguardando a redenção do nosso corpo. Ou seja, estamos gemendo, aguardando a salvação do nosso corpo. E isso significa que nós gememos porque nós sabemos que estamos mesmo num corpo corruptível, frágil, limitado. Sabemos que a nossa mente e o nosso corpo estão suscetíveis ao pecado e às doenças e, por fim, à morte. Só que, ao mesmo tempo, nós também sabemos que chegará o tempo em que seremos libertados dessas intempéries. E seja no campo físico ou no campo mental, porque nem enfermidades, nem desilusões, nem frustrações, pobrezas, desempregos, coronavírus, etc. Todo o sofrimento desse tempo presente terminará, será o fim, acabado, será liquidado, será o fim, realmente chegará o fim dessas intempéries. E quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma, os crentes estavam cercados de perigos também, de sofrimentos, estavam cercados de inimigos.
o Império Romano era um inimigo cruel dos crentes. O próprio Paulo escreveu essa carta, ele sofreu muito nas mãos dos romanos e por várias vezes ele foi castigado, ele foi preso. Por fim, né, ele foi morto. Quando ele foi morto foi no governo daquele imperador terrível, Nero, né, que no governo dele foi um massacre, né, na vida de vários cristãos. Inclusive os cristãos foram tidos como os culpados, né, por Roma ter sido tocado fogo em Roma, né, eles foram tidos aqueles como realmente atearam fogo em Roma. E aí, por conta disso, né, o massacre aos crentes foi terrível. Eles foram crucificados, crentes foram lançados na fogueira, lançados aos animais, né? Então, irmãos, é mais do que compreensível que haja gemidos em nosso íntimo, porque nós estamos num mundo imperfeito e num corpo imperfeito. Né? Naquela época, desde que essa carta foi escrita, os crentes passavam por sofrimento, o mundo inteiro também passava por sofrimento, e ainda hoje é assim, crentes passam por sofrimentos, e o mundo todo também passa por sofrimento. Contudo, irmãos, os crentes, os filhos de Deus, estão cientes de que há de se revelar em nós, os filhos de Deus, a mesma glória que atualmente pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, né, ainda mais do que isso, nós estaremos daqui a algum tempo, nós estaremos glorificados, vivendo juntos com Ele, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, e seremos semelhantes a Ele por toda a eternidade. Nesse mesmo capítulo vai falar isso, né, um pouco adiante, que nós seremos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e Jesus Cristo é como o primogênito, né, dentre muitos irmãos, seremos a imagem e semelhança dele. Então, estamos aguardando ansiosamente por isso. Então, irmãos, realmente é mais do que compreensível que haja em nós uma expectativa tão grande do futuro, ao ponto de realmente gemermos, né, em nosso íntimo, esperando ansiosamente por esse grande dia acontecer. Mas nesse trecho, nos é dito que não estamos sozinhos nessa grande expectativa. Toda a criação também está aguardando, e aguardando vigilante, né? Parece que está ali na pontinha dos pés, né? Querendo realmente olhar e ver, né? Na expectativa de quando de fato vai acontecer. Eles estão aguardando vigilantes por essa revelação dos filhos de Deus. E isso está colocado de uma forma magnífica, né? Nesses versículos de 19 a 22. Acompanhe agora os versículos de 19 a 22 que diz, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Vejam só, vamos aqui por etapa. Primeiro, será que é possível que aves e plantas também podem demonstrar um interesse tão intenso no que acontecerá aos filhos de Deus? A Bíblia diz que sim. Nos Salmos, por exemplo, no Salmo 96, no versículo 12, diz assim: alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Então está aqui dizendo no Salmo 96, versículo 12, que o campo se alegra, né? E que cantem de alegria todas as árvores do bosque. E o motivo, né? Qual o motivo dessa alegria? O Salmo dá esse motivo também no versículo seguinte, versículo 13, vai dizer: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Então, é por causa do juízo, é do juízo final que eles estão alegres e se regozijando, né, cantando, porque é no juízo final que nossos corpos serão realmente glorificados, quando Jesus vier nos buscar e nos glorificar. Nesse tempo, então, também, toda a natureza também compartilhará dessa glorificação. E dentro do mesmo aspecto aqui, nós também vemos rios batendo palmas, né, e se alegrando.
Se a gente viu no Salmo 96, a natureza fazendo isso, veja também no versículo, no capítulo, desculpa, no Salmo 98, no versículo 8, que diz assim: os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. E mais uma vez, né, dá o motivo. Os Salmos dá esse motivo aqui no versículo 9, no versículo logo posterior, que diz: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então vejam, irmãos, é por causa de fato que haverá um julgamento final, onde esse julgamento, né, Deus julgará com justiça e retidão o seu povo, né, e glorificará o seu povo em Cristo Jesus para uma glória eterna ao lado dele, e assim também toda a criação será glorificada. Mas é claro que aqui esses seres inanimados, eles estão sendo personificados. É claro que eles são irracionais, mas o que está sendo passado para nós aqui é que a restauração de toda a criação irracional, seja ela animada ou inanimada, está intimamente ligada com a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação nutre uma ansiosa expectativa pela revelação da glória dos filhos de Deus, porque esse evento também significará a restauração da glória de toda a criação. É isso que começa a ser esboçado aqui nesse versículo 19, né? Voltando agora em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, voltando lá, diz assim, diz assim o versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E o versículo 20 diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, por enquanto, toda a criação está infectada, está sujeita à vaidade. Contudo, aqui diz que isso aconteceu não por vontade dela própria. É claro que isso não quer dizer também que a criação inanimada e todos os seres irracionais, né, poderiam ter vontade própria para se sujeitarem à vaidade. Não é isso, mas é simplesmente para enfatizar a afirmação de que toda a criação irracional se tornou sujeita à futilidade, não por culpa dela. Não foi a criação irracional que pecou, mas sim o homem. E quem sujeitou a criação à futilidade, à vaidade, foi Deus, por causa do pecado do homem. Eu vou ler esse relato desse evento acontecendo. Quando tudo isso aconteceu, está lá em Gênesis 3, de versículo 17 a 19, diz lá assim: e a Adão disse, né? Deus disse a Adão, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Portanto, o destino da natureza está intimamente ligado ao destino dos filhos de Deus. Sendo assim, nesta era em que vivemos, a criação está sujeita a constante decadência. Por mais que a natureza, por mais que ela seja linda, com todas as suas cores, os seus cheiros, os seus sabores, seus gostos, né? Por todas as suas belezas, por mais que haja isso, mas a verdade é que ela não consegue aflorar ao ponto de atingir o ponto adequado da sua produção de frutos, da sua produção total de beleza. Sobre isso, um comentarista, William Hendricks, fez uma ilustração muito boa. Ele comparou a criação a um lutador de boxe, um campeão mundial de boxe, né, mas que está acorrentado. E por conta disso, então, ele está impedido, né, de demonstrar todo o potencial, toda a sua força, todos os seus músculos ali agindo, né, na prática. Assim está a criação. A criação também está assim, ela não está produzindo toda a sua beleza que poderia produzir, todos os seus frutos de beleza, né? de frutos de
de benesses, né, que ela realmente poderia produzir nessa vida. Inclusive, ela foi criada no início para produzir, mas ela foi sujeita, ela foi sujeitada por Deus a não produzir mais daquela forma inicial. E é dessa forma, então, ou seja, é nesse sentido que se desenrola esse trecho que fala sobre essa expectativa em que toda a criação se encontra. Ela aguarda ardentemente o quê? A liberdade dos filhos de Deus. Uma vez que, quando isso acontecer, toda a criação também será liberta da futilidade da qual ela foi sujeitada. E quando isso acontecer, o efeito será de total, então, perfeição, será um efeito de total unidade e harmonia, né, de toda a criação. Ah, meus amados, será maravilhoso, né? A gente fica nessa realmente expectativa, né, ardente para que esse dia logo aconteça. A gente não vê a hora disso tudo acontecer. Enquanto isso, a gente vai desfrutando, né, das promessas da palavra de Deus. Inclusive, isso está prometido de forma magnífica lá em Isaías, no capítulo 11, dos versículos 6 a 9, diz lá assim, olha, veja bem o que está escrito em Isaías 11, de 6 a 9. Diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai, irmãos, que lindo, né? Hoje a terra não pode viver isso, é impossível, né? Não tem condições alguma de viver isso. A terra não está coberta do conhecimento do Senhor. Mas na nossa redenção teremos entendimento claro, purificado, né? Teremos aí a nossa plena santidade em todo vigor, né? Em todo vapor, a justiça, né? Plena, o amor do Senhor pleno habitando ali sobre nós, sem ira, né? Estaremos desfrutando de toda a maravilha preparada para nós em Cristo Jesus, né? E teremos entendimento perfeito do que está acontecendo, todos os propósitos e planos do Senhor, né? Estará sendo coberto, né? Como o mar cobre toda a faixa ali do mar cobre a terra, e estaremos também como nesse conhecimento de Deus, né? E aí, assim, então, toda a criação desfrutando do conhecimento de Deus, não terá mais essas terríveis e crueldades desse tempo presente. Então, nós seguiremos com Deus por toda a eternidade, desfrutando desse mundo novo que está para se concluir, né? Que a Bíblia chama de reino celestial, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. E para finalizar, os versículos 23 e 25 dizem, né? E não somente ela, ou seja, não somente a criação, né, a natureza, que geme, mas nós também, né, está dizendo aqui, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Há algo aqui muito importante para nós que, como o próprio apóstolo Paulo se coloca aqui, né? Ele se inclui aqui, nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, ainda que nós, né, o Espírito Santo já habita em nós nessa vida, ainda que já, por conta disso, já somos ricamente abençoados, porque Deus, né, está habitando em nós, fazendo morada em nós. Mesmo assim, nós gememos, tendo em vista que avançamos para alcançar riquezas ainda mais preciosas. Temos
muito mais ainda para desfrutarmos de Deus, mas está em depósito, né? Está ali guardado. E nós anelamos, né? Anelamos ardentemente por receber tudo isso logo, né? Em breve. Estamos como, podemos nos comparar como um filho, né? Que foi adotado por pais que ele sabe que o ama muito, mas que ainda não pôde ir para casa desses pais. Ele ainda se encontra no orfanato. Ele ama muito os pais, que agora são seus pais, né? Já está certo a adoção, já se amam, já se tem como pai e filhos, e pais e filho, mas os pais ainda não conseguiram levá-lo para casa. Ainda falta ainda algumas questões judiciais, né? Algumas preparações na justiça, algumas resoluções em alguns papéis, né? Para que esse filho, então, possa realmente ser entregue a esse pai, para que esses pais possam levá-lo para casa. Nós estamos parecidos com isso, porque um filho que está ainda no orfanato, que ele sabe que isso vai acontecer, os pais que o amam muito, vai pegá-lo e levá-lo para casa, isso é certo acontecer, mas ele sabe que não será ainda essa noite ele ainda vai passar mais uma noite no orfanato, mas ele sabe que em breve, os seus pais tirarão ele dali e levarão ele pro lar, para morar junto com eles. E as primícias do Espírito de Deus em nós faz isso acontecer. Nós já recebemos o Espírito Santo como garantia de que Deus nos levará para casa. Então, quando Paulo diz, né, nós que temos as primícias do Espírito, ele está se referindo àquilo que ele falou também aos Efésios. Tem uma passagem que fala sobre isso, que vai nos fazer entender também, muito legal, que se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 a 14, daquela carta diz assim, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e cremos, nós recebemos o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito Santo, versículo 14, vai dizer o que é o Espírito Santo para nós, nesse sentido. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, penhor aqui é o sinal certo, é a prova, é a garantia, né? É a segurança que nós temos, que nós realmente vamos receber o que foi acordado. Nós seremos glorificados, nós que somos filhos de Deus, já temos as primícias do Espírito Santo, nós sabemos, está no nosso íntimo, a gente sabe que é questão de tempo para vivermos eternamente com Deus, por toda a eternidade com Ele. Então, aquilo que muitas vezes é até ridículo para o mundo, né, para muitas pessoas sem fé, para nós que temos o Espírito Santo, é a promessa mais real já feita nesse mundo. A gente sabe, a gente sente, é algo real em nossas vidas. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou os montes e o mar e tudo que neles há, aquele que deixou toda a sua glória e se fez homem para morrer no lugar de todo aquele que nele crê, e que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e hoje está à destra do Deus Pai, ele voltará. E a gente sabe, ele voltará mesmo para nos buscar seus filhos para a glória eterna ao seu lado. Nosso Deus e Pai fará isso acontecer em Cristo Jesus. Isso já é certo, é questão de tempo. E a respeito disso, nós, os filhos de Deus, né? Então, esse versículo diz que nós já recebemos as primícias do Espírito Santo como penhor, como garantia de que em breve se cumprirá essa última parte que ainda falta. Todas as outras já se cumpriram, mas essa ainda falta. A nossa glorificação, né? A vinda de Cristo para a redenção dos nossos corpos, para a nossa glorificação, para vivermos eternamente com Ele,
o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, como é bom então termos aí o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É uma experiência maravilhosa, é uma paz que excede todo entendimento. É inexplicável, né? É inefável. É uma experiência que só mesmo vivendo, né? Uma experiência que tem que ser realmente, não tem como explicar por palavras, não tem como a gente passar isso. É algo que é preciso ser vivido para, de fato, saber o que está sendo falado aqui. Essa certeza, a maior certeza do mundo que nós temos, é que aquele que ressuscitou dos mortos está hoje à destra do Pai e virá em breve nos levar para o reino, para casa, para vivermos com Ele. Por fim, então, os versículos 24 e 25 dizem, né? Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E isso aqui também lembra outra passagem paulina, né, similar, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja se não é uma ligação linda, né, que faz com aquilo que a gente viu, né, porque a nossa momentânea tribulação, porque a nossa leve, né, ainda diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, esses sofrimentos presentes que a gente está passando, e aí está dizendo aqui, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, ou seja, não é comparado, não é digno de ser comparado com a glória, com esse peso da glória que está para ser revelado em nós. Está acima de toda comparação, irmãos. Não há como comparar realmente a glória que está reservada para nós com esses sofrimentos que passamos nesse tempo presente. E aí o versículo 18 vai dizer, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, essas são eternas. Portanto, irmãos, nós esperamos com paciência o que está para acontecer em nós. Os gemidos, então, são gemidos de expectativa por aquilo que tanto almejamos, aquilo que tanto queremos que de fato aconteça logo, mas não são gemidos de impaciência, embora almejemos muito, estamos na expectativa sim, mas isso não nos faz impacientes. Não são gemidos de impaciência. Se fossem impacientes, olha a diferença. Nós viveríamos com uma ideologia mundana. Existe uma ideologia que foge da realidade. Existe uma ideologia mundana que adora tapar o sol com a peneira. Pode, inclusive, estar tudo de cabeça para baixo, pode estar um caos, mas o que eles pregam, não fala isso não. Né? Não fala que está tudo ruim, não. Vamos ter pensamento positivo, vamos ter palavras positivas. Né? Nunca fale que existe sofrimento, que existe maldades, né? Que os homens são corruptos. Não fala dessas coisas, não. Falar nisso só atrai coisas negativas. Se vivêssemos assim, aí sim estaríamos demonstrando impaciência. Mas por não vivermos assim, irmãos, é que a gente vê, que a gente de fato aceita a realidade do tempo presente. Embora estamos de olho no nosso futuro, mas a gente aceita. Nós não estamos impacientes. Estaríamos mostrando também falta de fé, inclusive, né, se a gente vivesse querendo tapar o sol com a peneira. Porque estaríamos tentando o quê? Transportar de forma enganosa para o tempo presente aquilo que está reservado somente para o futuro. Porque nós só encontraremos a paz verdadeira, onde não haverá nenhum sofrimento, nenhuma maldade, onde não haverá corrupção, só encontraremos isso no futuro. Não tem como transportar, amados, isso para o tempo presente. Se fizermos isso, estaremos mostrando impaciência, estaremos mostrando enganação. Portanto, a nossa expectativa e esperança, ela não devem cruzar as fronteiras da história. Jesus nos disse, né, nesse mundo tereis aflições. É algo certo.
a aflição nesse mundo é certa. Mas ele também disse, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus disse isso exatamente para que nesse tempo presente a gente viva enfrentando os sofrimentos desse mundo, mas de cabeça erguida, com coragem e feliz, inclusive, porque nós enfrentamos o tempo presente, os sofrimentos, essas intempéries desse tempo, mas olhando para a nossa eternidade, para o nosso futuro, olhando para a glória, né, dos filhos de Deus que há de ser consumado. E diante disso tudo, algumas aplicações finais, né? Certamente que tudo isso nos leva a passarmos, né, pelos momentos difíceis, né, com a maior esperança que alguém pode ter. Nós enfrentamos os sofrimentos dessa vida, mas com esperança. Cada momento difícil que passamos, nós precisamos estar cheios de ânimo, porque as dificuldades, elas nos fazem, inclusive, lembrar ainda mais da glória que está para ser revelada em nós. Nós ficamos ainda mais atentos à promessa do nosso Deus. Diante das dificuldades, inclusive também, nós buscamos mais a Deus, nós passamos mais tempo em oração, nós aprendemos a confiar mais em Deus. Deus usa os sofrimentos para nos lembrar que nós somos frágeis, para nos fazer reconhecer que precisamos totalmente dele, para sermos também mais humildes, não é isso? Outra coisa, diante das dificuldades também, além de orarmos mais, colocarmos mais realmente a nossa vida em dependência de Deus, nós somos levados também a querer conhecer mais a Deus. Nós queremos ler mais a Bíblia. Nós passamos a querer ouvir mais os conselhos que Deus tem para nós. Isso tudo deveria até acontecer em todo o tempo, né, de forma natural, mas nós somos falhos. Então os sofrimentos é que acabam realmente nos levando a nos voltarmos mais para Deus com mais intensidade e humildade. E, consequentemente, quando isso acontece, tudo muda na vida de todos. Aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, sem ser Deus, passa a ficar mais de lado por causa dos sofrimentos. Então, é uma bênção de Deus, é graça de Deus quando traz sofrimentos, porque é uma oportunidade que você está tendo de se voltar mais para Deus. Então, de repente, um jovem que coloca o seu namoro em primeiro lugar, coloca a namorada dele, né? A sua vida, sua mente está sempre voltada para ela, nunca tem tempo para Deus, tudo que faz é em prol dela. Ele agora, em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos da vida, em momentos de intempéries que estamos vivendo nesse momento, por exemplo, quem sabe esse jovem agora se volta mais para Deus, ou essa jovem, né, namorada, que também tem o seu namorado assim, em primeiro lugar na vida dela, é o momento, então, dela se voltar mais para Deus e colocar, de fato, Deus em primeiro lugar e passar a orar mais, passar a ler mais a Bíblia, né, e fazer com que, de fato, o reino de Deus seja, de fato, a primeira coisa em suas vidas. Então, irmãos, em tudo pode acontecer isso. As pessoas podem colocar várias outras coisas em primeiro lugar na vida delas, mas o sofrimento que Deus traz é um bom momento, um ótimo momento para que as pessoas caiam em si e se veem arrependidas. Nesse momento, tenho certeza de que muitas pessoas estão se voltando mais para Deus em arrependimento. Já se arrependeram por estarem levando, né, suas vidas em contramão à vontade de Deus. Não tem aí pessoas que não estavam até então ligadas totalmente a Deus, estavam em falta com Deus, em falta com a igreja, quem sabe, em falta com os irmãos da igreja. Quem sabe, nesse momento, estão se voltando mais para Deus, em arrependimento, porque passaram a pensar mais na vida, já que a vida trouxe aí momentos de crise, e quem sabe aí algumas pessoas até experimentando morte nas suas casas, nas suas famílias, e com isso, então, vendo que a morte está mesmo pertinho, as doenças, os sofrimentos, fizeram com que essas pessoas, então, passassem a confiar mais em Deus e a perceber que a sua vida não estava em acordo com as vontades do Senhor, e tem tido essa oportunidade que Deus tem dado para se arrependerem e se voltarem a Deus. O meu medo é que muitos desses, depois que essa crise passar,
possam novamente se esquecer de Deus e fazer igual o povo de Israel fazia. E quando a mão de Deus pesava, né, o povo se arrependia. A mão de Deus pesava, né, levava o povo ao cativeiro. No livro de Juízes a gente vê isso, que a gente chama do círculo, né, de Juízes. A mão de Deus pesa, né, o povo vai para o cativeiro, e aí o povo passa a sofrer. E com o sofrimento o povo se arrepende. E aí com o arrependimento, então, Deus se volta para o povo e faz com que o povo, então, volte, né, a ter uma vida digna. Mas aí quando o povo está tudo bem novamente, o povo volta a pecar e fica nesse círculo. Isso não aconteça com você. Se nesse tempo você se arrependeu, viu que nas suas coisas, nas suas vidas, tem coisas para acertar, esse tempo vai passar e espero que você não demonstre hipocrisia ao próprio Deus com sua atitude de agora você está arrependido, mas na verdade esse arrependimento não é um arrependimento verdadeiro, porque quando essa crise toda passar e a sua vida voltar ao normal, quem sabe, você então novamente volta a viver como vivia antes. Não faça isso. Se você se arrependeu de verdade nesse tempo de crise, de sofrimento, mantenha a sua vida firme. Quando Deus fizer passar esse momento difícil, leve em consideração as promessas de Deus, leve em consideração aquilo que você sentiu nesse momento junto a Deus, de acertar a sua vida com Deus, acertar a sua vida com a igreja. Tome nova postura a partir de agora, então, e não volte atrás. Não olhe mais para trás. E por fim, eu gostaria de falar também sobre sofrimentos do tempo presente, que nos levam a dependermos mais uns dos outros, a termos mais compaixão pelo amor ao próximo, né? E indubitavelmente que passamos a cuidar muito melhor uns dos outros quando estamos mais sensíveis, quando percebemos que essa vida presente é realmente difícil, que estamos a um fio da morte. Então se volte mais para Deus, se volte mais para a Igreja de Cristo, onde pessoas estão também buscando o mesmo propósito, né? De adorar a Deus e de cuidar umas das outras. Deus usa esses momentos para fazer cair a ficha, né? Para nos ensinar realmente a conviver e a viver, né? Conforme os mandamentos dele, que é amar a ele em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. E por isso, então, é tempo de se importar com o próximo. Use seus recursos financeiros para ajudar pessoas. Dedique tempo para cuidar de um idoso. Você tem cuidado de alguém nesse tempo? Você tem cuidado de algum enfermo? Eu sei que não é o tempo agora para visitar ninguém, mas isso vai passar em breve em nome de Jesus, né? Tomara, Deus, que realmente passe, mas quando isso passar, você poderá, né, visitar alguém, você poderá visitar os desamparados, ser útil na vida de alguém. Você pode, de repente, voltar a visitar hospitais, ou se você nunca visitou, visitar hospitais, presídios, visitar amigos que estão em crise, né? Visitar famílias que estão precisando ouvir da palavra de Deus. Seja útil na vida de alguém. É vivendo assim que os filhos de Deus demonstram que estão vivendo e aguardando aquele grande dia que acontecerá no nosso grande encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como aqui diz, né? Onde nosso corpo será glorificado. Nós estaremos em perfeição na presença do nosso Senhor, desfrutando de todas as benesses que Ele nos deu no princípio com a natureza, mas que ela foi corrompida, mas que tudo voltará, né, a ser maravilhoso, lindo, esplêndido, glorioso. E junto dele, junto de Deus, viveremos eternamente. Como que a gente demonstra que a gente realmente espera tudo isso? Quando a gente vive nessa vida, em meio aos sofrimentos, mas com coragem, amando a Deus em primeiro lugar, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu quero orar, então, com vocês nesse momento, mais uma vez pedir a Deus por esse momento que estamos passando. Pai, obrigado por esta mensagem, muito obrigado por essa porção da Tua Palavra. Ó Deus, como é importante, ó Deus, meditarmos na Sua Palavra em todo momento em nossas vidas. Mas estamos passando por um momento especial em que o medo, as crises, ó Deus, esse isolamento que estamos passando nos faz ainda nos aproximarmos mais do Senhor, Pai. Infelizmente somos assim. O ser humano, ó Pai, sempre que
se encontram em momentos mais complicados de suas vidas, sempre ficam com os seus corações mais abertos para receber o Senhor, para te ouvir. Então, ó Deus, que aqueles que ouviram essa mensagem e que o mundo inteiro, Deus, também, não venha desperdiçar esse momento para ter um encontro verdadeiro contigo, crendo no seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que ainda não são seus filhos, ó Deus de amor, que eles possam passar a ser seus filhos, passando a crer no seu Evangelho, passando a crer que o seu Filho Jesus Cristo veio a esse mundo entregar a sua própria vida por todos aqueles que nele crê, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a oração que eu faço aqui, ó Deus, nesse término desse vídeo, dessa mensagem, e agradecendo a todos que assistiram esse vídeo. Abençoe a vida deles, abençoe nossas famílias, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, eu me despeço aqui então de todos vocês, desejando a todos vocês a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe e que durante essa noite, esse dia, esse tempo, né, em que você assistiu esse vídeo, realmente Deus toque profundamente o seu coração a ponto de te fazer viver uma vida ainda melhor ao lado dele. Se você não conhece a Cristo, Jesus, que passe a conhecer através dessa mensagem. E que você que já conhece, possa também se dedicar ainda mais a glorificar o nome de Deus. Deus os abençoe.